Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E também com muita saudade de Física 1. A gente não teve aula essa semana, como vocês sabem, vocês estão de férias essa semana, mas a partir da semana que vem a gente vai começar com as nossas aulas online. Então, para a gente matar essa saudade aí de Física 1 durante essa semana, eu tô passando aqui para a gente resolver a lista de exercícios juntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembre-se que tem o chat lá no sala de aula. Vocês podem estar a qualquer momento mandando dúvidas que tanto eu como a tutora vamos estar ajudando vocês. Então, bora lá, vamos resolver a lista. Primeiro exercício. Então, a gente está se organizando aqui com relação aos vídeos, né? Então, realmente a qualidade talvez não esteja muito boa, mas qualquer sugestão aí vocês podem também estar nos passando. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Letra A. Qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km por hora? Então, vamos iniciar a resolução do nosso exercício. Eu vou posicionar aqui na câmera para a gente conseguir escrever. E aí, você pode ir acompanhando aí na sua resolução, quem já fez os exercícios, né? Verificar se está correto ou não. Então, como vocês podem perceber, esse nosso primeiro problema, a gente pode dividir ele em dois percursos. O primeiro percurso e o segundo percurso. Quais são, né, as informações que a gente tem sobre cada percurso? Em um primeiro momento, a gente vê que o carro percorreu 40 quilômetros. Então, vamos lembrar o que é essa unidade de quilômetros. A gente sabe que é de distância, então quer dizer um espaço percorrido, um ΔX que foi percorrido aí nesse percurso 1. Com 30 quilômetros por hora, e aí a gente sabe que quilômetros por hora é a unidade de velocidade. Então, a gente já sabe a velocidade do percurso 1. No percurso 2, foi executado 40 quilômetros, então a distância foi de 40 quilômetros também, mas a velocidade diferente, de 60 quilômetros por hora. Como vocês podem perceber, as características do movimento são diferentes em cada percurso. Por isso que a gente tem que analisar ele de uma maneira separada e aí depois ver ou determinar o que a gente precisa calcular. Na letra A, ele pede a velocidade média. Então, vamos lembrar aí que a gente discutiu em sala, velocidade média vai ser a distância percorrida pela variação de tempo, né? E aí, o que acontece é o seguinte, se a gente fazer uma pergunta direta, qual que foi a distância percorrida ao todo? Então, se no percurso 1 percorreu 40, no percurso 2 percorreu mais 40, então eu já sei que foram percorridos 80 quilômetros no total. Só que aqui eu vou precisar saber qual foi o tempo que demorou para percorrer esses 80 quilômetros. E eu não tenho essa informação. Então, significa que eu vou precisar encontrar a informação de qual é o tempo que demorou para percorrer esses 80 quilômetros. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos começar aqui com as informações do nosso primeiro percurso. Percurso 1. O que a gente sabe? Que velocidade é igual a distância por tempo. Qual é a diferença entre velocidade média e velocidade? Nesse caso, a velocidade ela se mantém constante, então a velocidade média é a própria velocidade de 30 km por hora. Como eu sei a velocidade, eu faço a substituição aqui, então no lugar da velocidade eu vou colocar o 30. O espaço que for percorrido, 40 quilômetros, né? Então, percebam que eu posso fazer a substituição porque eu tô com a mesma unidade aqui. E o que eu não sei é qual é o tempo que foi necessário para percorrer esses 40 quilômetros. Esse ΔT que está aqui embaixo vai passar lá para cima multiplicando. Então, a gente vai ter 30 vezes ΔT igual a 40. O 30 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, ΔT vai ser 40 por 30. Podemos cortar aqui os zeros. Então, a gente tem que o tempo vai ser 4/3 de hora. Então, podemos aí usar a nossa calculadora. 4 dividido por 3, 1,3. 333, né? Uma dízima periódica. Horas. Por que eu sei que é horas? Porque como a gente trabalhou aqui,
com a unidade de quilômetro por hora em velocidade e de quilômetro por distância, então a gente sabe que a unidade final é em horas. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que para o percurso 2. Então, no percurso 2, a gente vai aplicar aí também a distância por tempo para determinar a velocidade. A velocidade agora, nesse caso, é 60, então vai ser o ΔX, que a gente já sabe, vamos lá substituir, que é 40, dividido pelo tempo que a gente não sabe. Da mesma forma, passamos para cá multiplicando, então eu vou ter 60 vezes ΔT igual a 40. O 60 tá multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 40 dividido por 60, corta os zeros, e aí então o tempo aí vai ser de 4 dividido por 6, 0,66 horas. Então, se a gente já sabe qual é o percurso do tempo 1 e o percurso do tempo 2, para a gente saber o tempo total, o que a gente faz é somar. Então, o ΔT total é o ΔT1 mais o ΔT2. E aí, vai ser, então, 1,33 mais 0,66. Fazendo esse cálculo aí, vocês vão ver que vai dar 1,99 horas. Então, aproximadamente 2 horas para percorrer 80 quilômetros. Então, o que a gente precisava encontrar era o ΔT. Então, agora a gente volta lá no nosso cálculo de velocidade média. Então, a velocidade média vai ser 80 quilômetros que a gente já tinha encontrado, que é o percurso total, dividido por 1,99 horas. E aí, a nossa velocidade vai ser 40,2 quilômetro dividido por hora, quilômetro por hora. Então, prontinho, estamos aí com o exercício letra A resolvido. Na letra B, acompanhe aí pelos exercícios, ele pergunta qual é a velocidade escalar média. Então, para a gente entender qual é a diferença entre velocidade média e algo que a gente chama de velocidade escalar média. Quando a gente calcula a velocidade média, a gente trabalha com ΔX por ΔT, ou seja, posição final menos a posição inicial, tempo final menos o tempo inicial. Então, imagina que se você tá... Vamos analisar aqui, ó. Se aqui a gente começa na posição 0 e você anda até a posição 5, então 5 é a sua posição final, 0 é a sua posição inicial. Então, quer dizer que você andou 5, vamos supor que isso aqui seja metros, você andou 5 metros. Mas a gente poderia ter a seguinte situação. Se eu tô na posição 0, ando até a posição de 7 metros, então, ando até 7 metros, e retorno ou volto aqui para a posição de 3 metros, se eu analisar, minha posição inicial é 0, porque eu comecei o meu movimento aqui, e minha posição final é 3. Então, quer dizer que o deslocamento que foi sofrido, nesse caso, posição final menos a posição inicial, é 3 metros. Mas a distância que foi percorrida, na verdade, foram 7 mais 4. Porque aí eu fui até os 7 metros e retornei até o 3, ou seja, percorri mais 4 metros. Então, eu tenho 11 metros como distância realmente percorrida. Então, a velocidade escalar média, ela avalia essa distância total que foi percorrida. Então, neste caso aqui, a gente teria 11 metros, né, dividido pelo tempo que foi necessário para percorrer. Como o nosso exercício, ele tá andando na mesma direção, quer dizer que ele tá numa linha, numa estrada reta, e ele vai percorrer primeiro, então nosso carro tá aqui, certo? Ele primeiro percorre aí no percurso 1, 40 quilômetros, e depois ele percorre mais 40 quilômetros.
Então, como ele está somente numa direção, desculpa, quer dizer que tanto a velocidade média como a velocidade escalar média são iguais. Na letra C, a gente precisava determinar o gráfico de x em função de t e mostrar como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Então, vamos voltar aí nos nossos gráficos, né, nas análises que a gente faz. Então, o nosso gráfico, lembrando que sempre no eixo horizontal a gente coloca tempo, no eixo vertical, aqui nesse caso, vamos colocar a posição. No primeiro, então a gente tem dois percursos, né? Temos o percurso 1 e o percurso 2. O que é muito importante que a gente lembre aí, que a gente está trabalhando com uma velocidade constante. Concordam? Em ambos os percursos. No primeiro percurso, eu tinha uma velocidade de 60 km por hora. Desculpa, de 30 km por hora no primeiro e de 60 km por hora no segundo. Então, a nossa característica aqui, que a velocidade é constante. Para que a velocidade seja constante, a aceleração tem que ser nula. Isso aqui é característica de qual tipo de movimento? Lembram? Isso mesmo, movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, quando a gente tem um gráfico de posição em função do tempo, como é que a gente representa esse gráfico? Por uma reta, né? Lembram que a gente vai representar o MRU em gráfico de posição por tempo como uma linha reta. E o que representa a inclinação da reta? A inclinação representa a velocidade. E aí, como que a gente vai trabalhar, então? No primeiro percurso, vamos lá, sai do tempo 0, posição 0, e ele vai ter aí, então, o percurso até completar 40 quilômetros, ok? E a gente viu que o tempo que demora é de 1,33 horas. A gente calculou isso aqui, ó. Tá bom? Agora, no percurso 2, a velocidade é maior. Então, quer dizer que ele vai ter que ter agora uma inclinação maior disso daqui, porque ele vai demorar aí só mais 0,6